Vamos falar hoje sobre distorção de imagem, pensando, claro, na astrologia. Então, antes de mais nada, esse vídeo, ele não tem nada, não é feminista, nem machista, nem etarista, nem homofóbico, nada. Ele é uma observação sobre como um trânsito pode influenciar na nossa imagem e como a gente pode passar imagens muito erradas e, obviamente, quando a gente passa imagens e mensagens erradas, a gente não tá bem, porque a gente se frustra. Eu vou trazer o contexto da astrologia, depois eu vou contar uma história em particular que eu vi hoje. Mas eu atendo bastante gente que eu tenho percebido um pouco essa situação. Aqui a gente está falando de Netuno. Netuno está no grau 29, que é o grau anarético, que é um grau fraco para qualquer planeta. Ele está em Peixes. Ele está retrógrado, então ele ainda não vai para Áries, só ali em 25. E o que acontece? Que as pessoas que estão vivendo a oposição de Netuno ao seu ascendente, então eu estou falando de quem tem ascendente em Virgem, do terceiro decanato, então galera que tem ali o ascendente entre 20 e 29 de Virgem, está vivendo de um jeito forte a oposição de Netuno. Netuno está na casa 7, fazendo uma oposição ao ascendente. O ascendente é a forma como a gente se produz e como a gente quer que o outro nos veja. Claro que o ascendente é muito mais do que a produção visual, mas o ascendente fala muito sobre isso aqui, ó. Resolvi colocar hoje essa cor, esse brinco, o ascendente tá passando uma ideia. Quando você conhece uma pessoa nos primeiros 5 segundos e faz uma leitura, simpático, antipático, bem vestido, mal vestido, qualquer coisa você está lendo o ascendente. Quando o Netuno faz uma oposição ao ascendente, essa pessoa está com um problema de visão, mas não é visão física, é um pouco de tá meio turvo a imagem, sabe? E aí, quando se olha no espelho, não consegue ter uma percepção objetiva do que ela quer passar ou de quem ela é. E aí, Netuno, ele vai causar, muitas vezes, o que eu tenho visto ultimamente, que é as pessoas, assim, perdendo um pouco do limite na necessidade de se repaginar visualmente, né? Às vezes eu vou vendo assim progressivamente um cliente ou uma pessoa que eu sigo e ela ou ele tá cada vez com mais boca, mais isso, mais aquilo, e certamente está vivendo esse trânsito. Há um descontentamento, mas também falta um pouco de um senso crítico, né? Netuno, ele dá uma grande fantasia, né? Ele é, para mim, na minha opinião, é o pior trânsito que a gente pode ter. Claro que Plutão é punk, porque Plutão vai adoecer, mas Netuno, a gente dá tanta mensagem errada. Então, assim, observe, você tem um ascendente em Virgem entre o 20 e o 29, como que você transmite mensagem conversando ou se produzindo? Porque há uma distorção muito poderosa de imagem e isso está gritante, e isso também ele se manifesta com muita força porque também Saturno está em Peixes. E aí ele dá esse tumulto, né? Porque Netuno rege o signo de Peixes. E Peixes, quando vibra na sombra, fica muito, sabe, viaja demais na maionese. E daí eu quero trazer um contexto interessante, que de novo eu não estou, eu estou fazendo uma constatação em cima da astrologia. Eu fui no sacolão, e aí quando eu estava para passar, uma pessoa estava na minha frente, e daí era uma mulher, tá? Mas eu já vi homens também. E aí essa pessoa estava com uma roupa bem curtinha de academia, com
muito malhada, um corpo esplêndido, eu só vi de costas, braços e pernas, divino. E aí tava com cabelo loiro, blonde, até a cintura. Eu já pensei assim, isso aqui é mega hair, né? Porque eu sou a especialista em mega hair. Blonde, então, sabe? E eu pensei assim, uau, essa garota deve estar arrasando. E aí, na hora que ela foi pagar, ela se virou para mim e era mais ou menos uma mulher de uns 65, 68 anos, com um rosto de 65, 68. Eu sou uma mulher 50 a mais, então a gente precisa ter noção. Com franja. E daí eu falei, nossa, eu queria muito entrevistá-la, porque aqui tem vários problemas de imagem, né? É maravilhoso você ter um corpo incrível, mas tem um Netuno ali falando da falta de adequação com relação àquela roupa, pela idade e por aquele cabelo enorme, pela aquela franja. E tem tanto, tem visagismo, tinha, olha, tantas camadas o que tinha ali, não é? E daí, então assim, falando um pouco sobre isso, de ter um cuidado quando você está com um trânsito complicadíssimo de Netuno, porque isso pode te trazer muita infelicidade, sabe? Porque você está se vendo de um jeito e as pessoas estão vendo de outro. Então, há um distúrbio concreto de imagem relacionado a isso. É claro que isso pode ser com homens também, independente do gênero. Netuno, ele é muito perverso, porque ele tira o filtro de moderação, de senso crítico, e ele traz um filtro de fantasia e tudo mais, sabe? E aí eu fiquei pensando nessa mulher em particular, o tanto que ela deve estar vivendo situações assim de, talvez de decepção, porque ela tá ali de costas, com visual e tal, e aí de repente, vamos supor, pessoas se aproximam interessadas, aí quando vê de frente, fala, uau, sabe, tem um choque. Então é isso que eu queria trazer para vocês. A gente tem a liberdade de usar o que quiser, de ter a roupa, a cor, o cabelo, mas a gente precisa ter senso, sabe por quê? Porque às vezes a gente, principalmente eu vejo a maioria das minhas clientes são mulheres ou se identifica com o gênero feminino e muitas vezes trazem essa coisa assim de que os relacionamentos não estão funcionando e tal, e aí eu tô ali no face to face, e aí eu falo, deixa eu ver seu Instagram, deixa eu ver suas redes sociais, e daí quando eu vou lá ver, eu falo, gente, tem muito filtro aqui, é claro que a gente usa um pouquinho de filtro, gente, mas às vezes é filtro de um jeito que aí você vai pro primeiro encontro, e a pessoa só tá te vendo ali, numa foto ou num vídeo que você detonou de Photoshop, é claro que você vai ficar muito desapontado, porque o outro vai chegar e sequer vai te reconhecer, né? E eu tenho experiências de gente me relatando isso, sabe? Fui encontrar no restaurante, a pessoa ficou rodando e aí quando eu abordei, a pessoa falou assim, não, você não é aquela pessoa, e saiu. Você imagina o tanto que isso detona a nossa autoestima? Observe, tá bom? Se você conhecer o mapa de nascimento, observe o que está acontecendo, se Netuno está afetando. Evidentemente, um Netuno em oposição ao nosso ascendente, ele também está causando problemas na parte física. E que Netuno, ele vai falar do sistema linfático, ele pode falar de gânglios, né, de retenção de líquidos. Às vezes ele pode te trazer intolerância àquele remédio que você tomava a vida inteira e que agora você não pode mais tomar, ou às vezes você descobre que você está com intolerância a glúten ou a lactose, e aí a gente vai ver os trânsitos, sempre tem um Netuno envolvido. É isso aí, gente, um super beijo. É só para lembrar que a astrologia é uma das melhores ferramentas de autoconhecimento e consciência que eu conheço, e que eu sugiro, aprenda se você goste, ou faça um mapa com bons profissionais. A astrologia, ela consegue te ajudar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Tudo de bom. Namastê.